bom dia a todos. Como já tinha dito no WhatsApp, que para a nossa aula de hoje, como o professor Benjamin não está em condições, então ele pediu-me para vos acompanhar a ler os anexos, a continuar a ler os anexos do Código Penal e a discutir sobre os princípios que estão no anexo. Então, na última aula, acho que para essa turma, não sei se conseguimos ler o artigo 31 da Constituição. Se já temos lido o artigo 31 da Constituição ou ainda não. Ou só a turma A, B e C. Então, vocês não participaram na aula passada? Sim, não. Quem participou na aula anterior? Ninguém? Amável. Vocês estão cá ou não? Vocês estão comigo? Estão a assistir a aula ou não? Porque ninguém respondeu. Estamos, professor. Sim, então eu perguntei se na aula passada nós já temos lido o artigo 31 da Constituição ou não. Porque vocês são 3 turmas, então não sei se é esta turma ou as outras 2 turmas que já têm lido o artigo 31 da Constituição. Se esta turma nós já temos lido ou não. Para esta turma. Turma A, né? Sim. Sim. Já lido, professora. Já? Já, professora. Sim. Sim, então nós vamos continuar com o anexo. Mas para hoje, não, como se diz, eu não posso fazer compartilhamento da tela, porque estou a usar o meu computador, não estou a usar o meu telemóvel. Acho difícil fazer compartilhamento da tela, mas espero que vocês tenham convosco o vosso Código Penal. Sim? Então, na última aula também falamos sobre o princípio da culpa e acho que também falamos sobre o direito penal como último recurso, né? Se alguém tem dúvida sobre a aula anterior, sobre os princípios ou sobre a ciência global do direito penal, se alguém tem dúvida, vocês podem apresentar para podermos fazer uma revisãozinho antes de continuar a nossa matéria. Sim? Não? Estou a perguntar se alguém tem dúvida sobre a aula anterior. Ninguém tem dúvida? Sim. Professora, não tem dúvida, mas bem, no semana passada, o professor Benjamin disse que ele vai mandar sobre o Código Penal. Não, como se diz, não é o Código Penal, mas o conceito sobre o conceito de princípio da legalidade e acho que do princípio da tipicidade. Mas, como se diz, até a data a professora ainda não mandou essa matéria para mim, por isso que também não partilhei convosco. Obrigada. Sim. Então, se vocês não têm dúvida, eu posso fazer algumas perguntinhas em relação à nossa aula passada. Então, se alguém pode dizer-me ou pode explicar para a turma
o princípio da humanidade, princípio da culpa e princípio da legalidade do direito penal. Sim. Lourdes, Melda. Quem está mais aqui? Pascoal. Porque vocês disseram que não tem dúvidas, né? Se não tem dúvidas, significa que vocês compreenderam todos. Então, vocês podem explicar para a turma sobre o que é o princípio da culpa, o princípio da legalidade e o princípio da humanidade do direito penal. E o que nós aprendemos na aula passada. O que aprendemos ultimamente. Sim? Não? Vocês podem explicar com as vossas palavras, não? Não basta ler ou decorar. Sim. Bernardino, queres partilhar conosco? Sim, não. Professora, menos os dois princípios de culpa e humanidade, só vou explicar aqui sobre o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade é um princípio que está em conformidade à lei. Obrigado. Sim, e em relação ao direito penal, o que significa o princípio da legalidade para o direito penal? Se vocês não falam, como que eu posso saber se vocês estão a compreender ou não? Alguém quer ajudar o Bernardino? A Lourdes, Melda, Pascoal, Premisia, quem mais? Fernando, Nicolau, Gregório, Tárcio. Então, o princípio da legalidade significa que tem de estar de acordo com a lei, mas em relação ao direito penal, o que isso significa? Tentem explicar com as vossas palavras. Se vocês não sabem explicar, caso a pergunta saia no texto, vocês vão levar todos os erros. Disseram que compreenderam, mas não sei se vocês compreenderam. Têm medo de explicar ou como que têm vergonha? Então, ninguém? Ninguém quer partilhar? Então, na verdade, vocês compreenderam os 3 princípios ou não? Vamos ser sinceros. Sim, não.
Ok, se vocês não querem falar, então presumo que vocês não querem partilhar comigo, conosco, né? Não é comigo. Então vamos continuar só. Então, se vocês têm código penal convosco, vocês podem ver o anexo 15. Na última parte, está escrito: atende-se ao princípio da culpa como pressuposto da aplicação da pena, determinando-se que não há pena sem culpa, ou seja, nula pena sem culpa, sendo este princípio uma forma de limitação do poder do Estado, uma vez que a medida da pena não pode nunca exceder a medida da culpa. Então, acho que na última aula temos falado disso. Então, significa que no direito penal, como se diz, o princípio da culpa e um princípio em que o Estado, o tribunal ou os juízes, ao determinar como se diz, a pena do agente, eles devem ter sempre consideração à culpa desse agente. Então, por isso que dizemos que a culpa é o limite máximo da pena. Então, o Estado, ou seja, os tribunais nunca podem dar uma pena que seja superior à culpa do agente. Sim? Vocês estão comigo? Sim, então, vamos continuar. O princípio da culpa reflete-se ainda no tratamento dado ao erro sobre a ilicitude, na consagração da inimputabilidade em razão da idade e na verificação de anomalia psíquica que afastam a responsabilidade criminal do agente por falta de culpa. Então, como se diz, normalmente dissemos que o juiz ou o tribunal, ao determinar a pena do agente, baseando-se na culpa do agente, mas, como se diz, no Código Penal, acho que no artigo 20, deixa-me ver primeiro, sim, artigo 20 e 21, em relação à inimputabilidade em razão da idade e inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, pelo que estes dois artigos faz com que um menor ou uma pessoa com estado de anomalia psíquica não são imputáveis, ou seja, eles se afastam-se da sua responsabilidade criminal por razão da idade e por razão da anomalia psíquica, o que significa que se um menor está a fazer uma ação a contrariar a lei, mas neste caso aquele menor não pode ser responsável pelo seu acto por razão da idade, porque ele ou ela ainda não atinge a maioridade. E também aplica-se ainda aos anomalias psíquicas, ou seja, nós costumamos dizer uma bula ou uma moraes mental, sim. Então, se esses bullying ou moraes mental estão a fazer uma ação contrária à lei, como por exemplo, estão na rua, eles andam na rua e está a fazer, como se diz, está a agredir outras pessoas, ou eles destruíram patrimônio de alguém, mas eles não vão ser responsáveis pelo seu acto, porque eles são considerados inimputáveis em razão da anomalia psíquica. Mas, na realidade,
nós costumamos ver se um menor ou uma anomalia está a cometer algum crime e a polícia vão pegar neles e vão levar à estação de polícia ou qualquer coisa e, como se diz, a sociedade pensa que eles vão ser responsáveis ou a polícia como se diz, vão detê-los na cela ou qualquer coisa, mas nesse caso a polícia está a fazer isso porque a polícia está a meter-lhes, como se diz, numa medida de segurança, porque eles estão perigosos. Então, a polícia está a fazer isso por causa da perigosidade que eles têm, não por causa do responsável criminal por ação que eles fazem, tá? E como se diz, próximo parágrafo, que relativamente às consequências jurídicas do fato punível, observa-se que a pena deve ser sempre executada de forma pedagógica e ressocializadora, apresentando-se neste código diferentes meios de aplicação de medidas sancionatórias não institucionais. Então, neste caso, falamos sobre, acho que já temos falado isso, sobre a finalidade das penas, pelo que o Estado, ao punir alguém, deve, como se diz, deve focalizar ou, não sei como dizer isso, em as finalidades da pena, pelo que uma das finalidades são como se diz, ressocializadora, finalidades para educar a pessoa e uma outra aqui para fazer a prevenção. Acho que falamos disso na aula passada. Então, no caso da prevenção, para prevenir a pessoa fugir ou para prevenir que a pessoa não estrague as provas ou uma outra coisa que para prevenir que as outras pessoas que, como se diz, do lado da vítima, não lhe faça qualquer mal por causa da vingança ou do ódio. E, como se diz, uma finalidade educadora ou para educar a pessoa, como se diz, para mudar a mentalidade da pessoa, para essa pessoa não repetir mais ou não cometer mais crimes e também para educar a sociedade sobre o acto daquela pessoa. E uma última que é ressocializadora, para preparar a pessoa para que essa pessoa, depois de ter cumprido a pena, ela pode voltar à sociedade e a sociedade pode, como se diz, ele pode ser, não sei como dizer isso em português. A sociedade não vai ver a pessoa como um criminoso, mas a sociedade pode, como se diz? Não sei, esqueci-me da palavra, mas como se diz? A sociedade bele simu falinia nessa nem, ok? E próximo parágrafo, então, fala-se da alternativa. Então, no direito penal, falamos de pena de privativa de liberdade e pena não privativa de liberdade, porque pena privativa de liberdade é que quando o tribunal ou o Estado tira a liberdade da pessoa e manda a pessoa à prisão. E, por outro lado, pena
pena não privativa de liberdade é aquele que refere-se aos crimes mais leves em que a pessoa pode ser punido por multa ou trabalho à sociedade ou suspensão e outros que não tira a liberdade total da pessoa. Então, neste parágrafo, está a dizer que, em alternativa, deve ser aplicada uma pena privativa ou não privativa da liberdade, impõe-se ao tribunal a preferência fundamentada pela pena não privativa da liberdade, sempre que esta realize de forma adequada e suficiente as finalidades da punição e satisfaça as exigências de reprovação e prevenção do crime. Então, este parágrafo quer nos dizer que, se no caso uma pessoa está a cometer um crime e esse crime é punível por pena privativa de liberdade ou não privativa de liberdade, então o juiz ou o tribunal tem de escolher a pena não privativa de liberdade para aplicar a pessoa, desde que, como se diz, considerado que a pena não privativa de liberdade é adequada e suficiente às finalidades da punição e que satisfaça as exigências de reprovação e prevenção do crime. Ou seja, por exemplo, se o agente está a cometer um crime e esse crime é leve, e nós podemos ver, acho que nós podemos ver no artigo, acho que sobre a ofensa de integridade física simples, artigo 145, número 1. Então, está lá escrito: quem ofender o corpo ou saúde de outra pessoa é punido com pena de prisão até 3 anos ou multa. Então, nesse caso, a pena para esse crime está em alternativa: 3 anos de prisão ou multa. Então, se o juiz ou o tribunal está, como se diz, como se diz, se o juiz ou o tribunal se encontre nessa situação em que a alternativa da pena aplicável, então o juiz ou o tribunal tem de escolher para aplicar a pessoa a multa, tem de escolher a multa, porque a multa que é a pena não privativa de liberdade para aplicar a pessoa. Sim? Então, é isso que o parágrafo quer nos dizer. Então, até aqui, se alguém tem pergunta, tem dúvida? Sim, não? Vocês estão a acompanhar? Estão comigo? Sim, estamos a... professora. Sim. Alguém quer fazer pergunta? Fernando, primeiro eu. Sim. Então, assim, professor, hoje estávamos a falar sobre os menores e a anomalia psíquica. Aqui, normalmente, estamos a falar sobre a incapacidade das pessoas. E e agora estamos a falar sobre a ofensa de integridade física simples. Aqui encontrei uma situação aqui em Dili, normalmente, uma pessoa como anomalia psíquica tirar uma pedra à pessoa normal e depois essa pessoa faz uma ofensa à integridade física àquela pessoa anomalia psíquica. E aqui nessa situação, o que é que o juiz deve fazer? Porque a professora disse que as pessoas com anomalia psíquica ou os menores não têm
a, não tem a, não tem a responsabilidade. Sim. Sim. Sim, então acho que a situação sim, é a situação que costumamos encontrar. Então, como já tinha dito, se uma anomalia ou uma anomalia psíquica se encontra-se nas ruas e ela pega numa pedra e atira a outra pessoa normal. E então, pela primeira vista, vimos que aquela anomalia psíquica está a cometer uma ofensa à integridade física contra aquela normal. Mas, como se diz, na ilicitude, nós podemos ver que essa pessoa não é imputável ou inimputável, porque ele está com estado de anomalia psíquica. Então, o juiz nunca pode punir-se aquela anomalia psíquica, mas o juiz pode meter aquela anomalia em medidas de segurança por causa da perigosidade. Porque se o juiz não mete aquela anomalia psíquica em medidas de segurança, ele vai fazer outro mal contra outra pessoa. E, por outro lado, se esta pessoa normal, esta pessoa ofendida, como se diz, ele fez uma outra ação contra esse maluco, essa anomalia psíquica, nesse caso, podemos ver, como se diz, a gravidade do acto que esse normal está a fazer. Se o acto está em paridade, então nós podemos dizer que o normal está a fazer uma legítima defesa, ou ele está a fazer sim, uma legítima defesa, porque ele está a defender-se por um acto que esse anomalia psíquica está a fazer contra si. Mas se o acto passou ou a gravidade de que esse anomalia psíquica está a fazer contra esse normal, então acho que esse normal também pode ser punido por excesso de legítima defesa. Por exemplo, se esse maluco, esse Emabulak, só pega numa pedra e atira contra essa pessoa, e essa pessoa com uma faca ou com uma arma mata-se aquele anomalia psíquica. Então podemos dizer que esse não é uma legítima defesa, mas um excesso de legítima defesa, e esse normal pode ser punido. Sim? Está bem, professora. Obrigado. Sim. Ainda temos 3 minutos. Se alguém quer fazer mais perguntas, e podemos continuar para a outra sessão. Sim, não, sim. Então, aviso desde já que eu não vou fazer, eu não vou partilhar essa gravação, porque vi que a participação não é máximo. Sim, então, hoje só temos 11 participantes, porque normalmente nós temos mais de 11 ou mais de 20. Não vou partilhar. Se alguém tem mais perguntas, dúvidas? Sim, não? Se não, como se diz, nós vamos sair daqui e continuar a segunda sessão. Ainda só falta 2 minutos. Sim? E uma coisa que vocês não... Vi que vocês não escreveram os seus nomes no chat box. Como é que vou fazer a lista?
Vamos tirar essa fotografia. Já. Eu posso fazer uma pergunta? Só falta um minuto. Não, este é o mini. Ok. Então vamos sair daqui. Sim? Tá bem, professora. Tá bem, professora.